Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 271. Mas Kazuyama, em quem você acabou de se transformar? E o que era aquela coisa que você queria que eu replicasse com Genjutsu? Sinto como se já tivesse visto isso antes, mas não consigo lembrar onde. Se não me engano, não era alguém do clã Uchiha? Ishikishimaime perguntou curiosamente. A pessoa que ela acabará de ver lhe parecia familiar, mas ela não conseguia identificar quem era. Shei estava igualmente intrigado. Ele tinha visto o Sharingan, e aquele tom de voz lembrava-o de alguém de décadas atrás. Kazuyama Jack riu baixinho. Vocês dois deveriam saber quem é. Afinal, ele é o grande responsável pelo estado em que o mundo ninja se encontra. Isso só deixou Ishikishimaime e Shei mais curiosos. O gênio mais brilhante do clã Uchiha, Madara Uchiha. Se não fosse pelo conflito entre ele e o primeiro Hokage, a Batalha do Vale do Fim não teria acontecido. Com o primeiro Hokage, Hashirama Senju, no comando de Konoha, as outras vilas não tiveram escolha a não ser se comportar. O nome Madara Uchiha atingiu Ishikishimaime e Shei como martelo. Ambos ficaram atordoados, com os rostos cheios de descrença. O antigo líder do clã Uchiha. Ishikishimaime percebeu instantaneamente o que era o esqueleto azul que Kazuyama havia pedido para ela simular. Susanoo, a manifestação máxima do poder do Sharingan. Shei ficou ainda mais abalado. Ele sabia quem era Madara Uchiha, um homem como Hashirama, capaz de subjugar bestas com cauda apenas com seu poder. Nem mesmo a 9 caudas era páreo para ele. Meu Deus, você realmente ousou se passar por ele. Não tem medo de ser reconhecido? É alguém de décadas atrás. Mesmo que ele ainda esteja vivo, ele já seria um velhote, não é? Isso é muito arriscado. Ishikishimaime achou Kazuyama bem divertido. Ele realmente teve coragem de imitar alguém de muito tempo atrás. Claro, Madara já foi uma lenda, mas se as pessoas descobrissem que seu nome estava sendo usado por algum garoto para enganar os outros, ele provavelmente sairia do túmulo. Eles não sabiam que bem no fundo de uma caverna escondida, o Madara idoso e de cabelos brancos de repente espirrou forte. Ele murmurou para si mesmo, Hashirama deve estar pensando em mim de novo. Não se preocupe, Hashirama, logo estarei com você. Mas não por muito tempo, ainda tenho planos para terminar. Tic, tanto faz. Talvez eu tenha assustado os ninjas de Iva o suficiente para mantê-los quietos por um tempo. Afinal, ainda havia negócios inacabados entre Noki e Madara Uchiha. Jin. Detectado que o anfitrião usou o genjutsu da caverna Rishi e liberação de cristal para personificar Madara Uchiha, causando danos devastadores aos ninjas de Iva. 22 mortos, 3 escapados e um medo duradouro impresso nos sobreviventes. Recompensa especial, mais 3 genjutsu. A recompensa demorou um pouco para chegar, mas Kazuyama não se importou. Ele não estava atrás disso. O que ele realmente queria era que os 3 sobreviventes retornassem a Iwagakure e relatassem o que aconteceu a Noki, porque isso levaria a uma recompensa do velho. E ele tinha certeza de que conseguiria. Afinal, era de Madara Uchiha que estavam falando. Hahaha. Vamos, Ishikishimaime, vamos lá. Te mando as amoras de cobra que prometi em alguns dias. Mas preciso ir agora. Não posso mais ficar na terra. Preciso ir embora rápido. Kazuyama liberou a técnica de transformação, abriu suas asas e voou em direção à terra da grama. Ele não queria ficar por ali e correr o risco de Noki aparecer, mas ele estava claramente pensando demais. Kitsushi e os 2 Nin que tinham acabado de escapar estavam a vários quilômetros de distância ofegantes. Kitsushi, obrigada. Se não fosse por você estaríamos mortos. Um dos Nin ainda estava abalado, sua mente cheia de chamas e daquele enorme esqueleto azul. O rosto de Kitsushi estava pálido, e o medo avassalador ainda não o havia abandonado. Ele pensou que poderia ter descoberto quem era aquela pessoa, alguém considerado tabu em Iwagakure. Mas por que essa pessoa estaria na Terra? E não era para ele estar morto? Aquele homem era ainda mais velho que o próprio pai. Em termos de tempo, ele não deveria estar vivo. Voltem para a vila rápido. Temos que reportar isso ao Lord Tsuchikage imediatamente. Aquele cara veio com tudo para cima de nós. Isso é uma grande ameaça para Iwagakure. Andem, vamos nos recompor no caminho. Com seus braços fortes, Kitsushi agarrou um camarada de cada lado e começou a arrastá-los em direção à aldeia. Mas então um grito veio de longe, fazendo-o parar. Senhor Kitsushi, é mesmo você? A missão falhou. Essa frase de abertura fez a testa de Kitsushi se contrair. O súbito aparecimento de um inimigo tão poderoso o fez esquecer que havia outro esquadrão com eles. Mas quando os outros se aproximaram, ele congelou. Dos 25 originais, apenas 14 permaneceram, e todos estavam feridos com uma aparência horrível. O que aconteceu com você? Você não estava lidando com algumas cobras? Você até tinha Helgar. Como é que virou isso? Todos pareciam aterrorizados quando Kitsushi os questionou. Cobras, cobras gigantes, dezenas delas. Senhor Kitsushi, aquelas cobras não tinham medo de Helgar. E eram muitas demais para nós conseguirmos controlar. Um Chunin tremeu ao se lembrar do horror. Era um medo profundo. Cobras? Cobras gigantes? O que está acontecendo aqui? Que bobagem você está dizendo? Cobras gigantes? Você, me diga o que realmente aconteceu. Kitsushi, irritado com o olhar aterrorizado do Chunin, virou-se para um Chunin ao seu lado, esperando uma explicação. Ele não está mentindo. Havia dezenas de sucuris enormes. Eu estive na linha de frente, conheço as cobras invocadas por Orochimaru. Essas eram as mesmas, e eles realmente não tinham medo de Helgar. O que trouxemos era inútil. Além disso, eles pareciam usar genjutsu. Toda vez que eu atacava, olhos de cobra enchiam minha visão. Eu não conseguia lutar direito.
Se não tivéssemos recuado quando o fizemos, nenhum de nós teria conseguido. Até os Nin pareciam perturbados. Enfrentar tantas cobras gigantes era mais do que assustador. Se o Shin estivesse apenas falando bobagens por medo, não teria como o Jinin fazer o mesmo. Agora, até Kitsushi não tinha escolha a não ser acreditar. Mas seu foco não estava nas cobras. Era o que os Jinin diziam sobre Genjutsu. Genjutsu. Parece que todo o caos no país da Terra é obra de uma pessoa. Genjutsu. Um Uchiha? Chega. Vamos. Tragam os feridos. Retornem para a aldeia imediatamente. Capítulo 272. 3 dias depois, Kazuyama já havia voado para fora do país da Terra para evitar se envolver com Iwagakure. Ele chegou a rumar para o norte até chegar ao mar antes de virar para o leste. Só quando viu uma vasta extensão de branco e espirrou várias vezes é que percebeu onde havia parado. Kazuyama, consigo sentir a presença do meu clone. O chakra dele já está bem fraco. Deveríamos voltar e recarregar as energias um pouco? A voz de Shei ecoou de repente, fazendo Kazuyama parar. Ele rapidamente descobriu onde estava, na costa norte da Terra das Cachoeiras, e a vastidão branca à frente devia ser a Terra do Gelo. Ele não esperava viajar tão longe em apenas 3 dias. Certo, vamos para Takigakure. Pelo menos estaremos longe da guerra. Com isso, ele definiu seu curso para a Terra das Cachoeiras. Enquanto isso, o caos se instalou no escritório do Tsuchikage por causa do que ele havia feito. Impossível. Aquele cara já está morto. De jeito nenhum. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, já o matou. Como ele ainda pode estar vivo? Noki quebrou a mesa à sua frente em pedaços, ofegando pesadamente e com o rosto contorcido de raiva. Diante dele estavam vários Nin que tinham acabado de retornar, incluindo seu filho, Kitsushi. Ao ver Noki tão agitado, Kitsushi ficou visivelmente abalado, mas deu um passo à frente com um tom firme. Lorde Tsuchikage, é verdade. Eu vi o Sharingan com meus próprios olhos e vi meus companheiros caírem sob o Genjutsu. O inimigo usou apenas uma liberação de fogo e, junto com aquele esqueleto azul, devastou nossas forças. O outro esquadrão também sucumbiu ao Genjutsu, o que os levou a serem massacrados por um enxame de cobras. É por isso que tantos morreram. O rosto de Noki se contorceu ainda mais. Liberação de fogo. Essa era sua técnica característica. Quando liberada, entrava em erupção como um vulcão. E aquele esqueleto azul e, sem dúvida, era o Susanoo. Naquela época, ele e seu mestre foram esmagados pela mesma figura esquelética azul. Droga, droga. Todos que ainda conseguem se mexer, venham comigo. Eu mesmo vou até o local. Ele não acreditava que o homem tivesse retornado. Mas com certeza iria ver com os próprios olhos. Sim, senhor Tsuchikage. Noki abriu a janela e deu um toque em cada pessoa à sua frente. Liberação da terra. Técnica de pedra leve. A razão pela qual ele, conhecido como Noki de ambas as escamas, conseguia voar era devido a essa liberação de terra única. A técnica tornava objetos mais leves, permitindo o voo e a aceleração, embora reduzisse a potência. Quando o jutsu foi ativado, Kitsushi e os outros de repente se sentiram leves, subindo no ar e voando atrás de Noki em direção ao local. Assim que eles decolaram, Kazuyama recebeu uma notificação do sistema. Jin. Devido ao anfitrião se passar por Madara Uchiha e aparecer no país da Terra, ativando memórias traumáticas de Noki e fazendo-o enlouquecer, uma recompensa especial foi concedida. Liberação da Terra, técnica da pedra com peso adicional. Kazuyama, ainda a caminho da Terra das Cachoeiras, parou no meio do caminho, surpreso. A recompensa não o surpreendeu. Ele sabia muito bem quanta pressão psicológica Madara Uchiha havia colocado em Noki, mas o conteúdo da recompensa era interessante. Noki possuía 3 jutsus característicos. Exceto pela aterrorizante liberação de poeira, suas técnicas de pedra leve e adicional eram parte essencial de seu arsenal. A leveza permitia o voo, enquanto a força de peso era garantia. Se fosse muito leve, não seria possível pousar. Este jutsu também podia ser usado em combate de taijutsu. Mais peso significava mais força destrutiva. Era um jutsu de liberação de terra extremamente poderoso que somente Noki havia dominado. Kazuyama, o que houve? Por que você parou? Nada, Shei. Vamos lá, a cachoeira para Takigakure fica logo ali. Contendo sua excitação, Kazuyama olhou para a cachoeira logo à frente. De volta. Shei, este lugar não lhe parece familiar? Ah, nem comece. Essa cachoeira está me dando nos nervos. Vamos terminar logo e ir embora. Kazuyama riu e ativou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-se instantaneamente para Takigakure. Mesmo durante a guerra, a vila permaneceu pacífica. Afinal, Takigakure nunca se envolveu nos assuntos das 5 grandes nações. Ativando sua técnica de fuga transparente, Kazuyama alcançou facilmente a entrada da caverna selada. Ao ver os guardas ainda de prontidão, sorriu e entrou. Ele já tinha feito isso antes e sabia como fazer. Shei, vamos começar. Sim, vou injetar meu chakra agora. Enquanto Shei canalizava chakra para a casca do inseto, sua presença mais uma vez preencheu toda a caverna. Logo, o processo foi concluído. Kazuyama estava prestes a sair. Ainda havia guardas do lado de fora, e ele não queria ficar por ali. Shei, depois de todos esses anos, você quer dizer que nenhum deles jamais suspeitou que algo estava errado? Tik, qual é o problema? Eu sou um inseto, né? Hibernar não é normal? Eu sou o 7 caudas. Não posso hibernar um pouquinho mais? A voz de Shei subitamente tornou-se lamentosa. Kazuyama franziu a testa sem saber o que havia causado aquilo. Estou te dizendo, quando a Hashirama me encontrou, eu ainda estava hibernando. Aquele desgraçado simplesmente me atacou sem dizer uma palavra. Eu estava meio dormindo, e quando dei por mim, estava soterrado sob uma pilha de madeira caindo do céu. Com quem eu deveria reclamar? Kazuyama caiu na gargalhada. Mas qualquer preocupação persistente desapareceu.
Se o inseto estava dormindo e não causando problemas, isso era bom. Enquanto Takigakuri não descobrisse, estava tudo bem. Com isso resolvido, Kazuyama pegou a estrada novamente. Mas no momento em que saiu da terra das cachoeiras, liberação de água, onda explosiva de água colidindo. Liberação de água, técnica da rajada do dragão de água. Uma enchente estrondosa avançou sobre ele de todas as direções, e 7 ou 8 dragões aquáticos avançaram com presas à mostra. Droga! Quem está aí? Estou indo embora daqui. A emboscada repentina surpreendeu Kazuyama, a escala das técnicas de liberação de água não era brincadeira. Onda de água explosiva colidindo. Alguém tão poderoso estava à espreita? Assim que ele tentou voar para escapar, as coisas tomaram outro rumo. Liberação de água, técnica do guarda-chuva do céu. No momento em que ele decolou, uma enorme construção parecida com um guarda-chuva caiu do céu, irradiando um brilho azul profundo enquanto o engolfava e o jogava de volta no chão. Bastardo! Quem diabos é você? Capítulo 273. Quem diabos era esse? Alguém realmente teve a coragem de emboscá-lo. Kazuyama, e a escala dessa técnica era realmente exagerada. Liberação de água? Não, isso já tinha ido além disso. Nesse nível, tinha que ser liberação de mar claro. Eles estavam perto da costa, então o inimigo tinha vantagem de terreno. Mas realizar uma liberação de água dessa magnitude, Kazuyama sentiu o coração apertar. Aquele tipo de ataque repentino claramente não foi improvisado. Havia sido planejado com antecedência. Tique, Shei, me manda um pouco de chakra. Preciso sair de debaixo desse maldito guarda-chuva. Besteira. De novo. Antes que ele pudesse terminar, mais dragões aquáticos giraram em torno do guarda-chuva, avançando em sua direção. 8 horas. Kazuyama. Aqui está seu chakra, mexa-se. Shei já havia localizado o atacante e começado a injetar chakra nele. Sem hesitar, Kazuyama formou um selo de tigre e avançou com a mão, cravando-a na barreira azul brilhante. 1000 anos de morte Rasengan. Quebre droga. Quem disse que os 1000 anos de morte só podiam ser usados para golpear pessoas? Com chakra em espiral, Kazuyama o transformou em uma arma para romper barreiras. Estrondo. Pouco antes dos dragões aquáticos atacarem, ele atravessou a supressão do guarda-chuva e disparou. Um momento depois, os dragões colidiram no ar, espalhando água como chuva torrencial pela paisagem. Essa foi por pouco. Hora de preparar o campo. Recém-escapado, Kazuyama não perdeu tempo. Lançou kunai com jutsus inscritos ao redor e voltou a olhar para as 8 horas. Com certeza, havia o bastardo que tentou matá-lo. Que diabos? Por que o terceiro Mizukage está aqui? Seu cérebro quase entrou em curto-circuito. Ele reconheceu o homem, não muito bem, talvez, mas o rosto era inconfundível. O terceiro Mizukage de Kirigakuri. O Mizukage mais misterioso e brutal da história. Aquele que pessoalmente transformou a vila na infame névoa sangrenta. Nada disso tinha a ver com ele. O que intrigava Kazuyama era porque uma figura tão lendária apareceria ali e o alvejaria. Peixe da lama escorregadio. Mas você tem que morrer. Liberação de água, gaiola de presas. De pé sobre o mar, os olhos do terceiro Mizukage brilhavam friamente. Sua voz era tão gélida quanto a terra do gelo. Suas mãos se moviam em um borrão de selos, e a água ao seu redor subia, girando em torrentes imponentes. Com o movimento rápido do braço, as torrentes se lançaram contra Kazuyama. Kazuyama estremeceu. Aquele movimento lembrou-lhe algo de uma vida passada. Parecia exatamente com Bakura de Inuyasha. Infelizmente não era hora de relembrar. A técnica já estava quase dominada, e ele não tinha intenção de testar seu poder com o corpo. Formação das 10.000 cobras. Não havia tempo para selos de mão. Mesmo sendo rápido, ele não conseguiria ultrapassar aqueles vórtices de água. Ele bateu a palma da mão no ar, invocando instantaneamente serpentes dos céus. Dezenas de tornados de água enfrentaram milhares de cobras. No momento em que se encontraram, uma chuva de sangue caiu do céu. E Kazuyama podia sentir. Aquelas torrentes rodopiantes geravam uma força destrutiva aterrorizante. Até as serpentes escamadas foram despedaçadas no instante em que tocaram a água. Droga! Se isso não é liberação do mar, então o que diabos era a liberação do mar do Tobirama? Kazuyama sempre desprezou a liberação de água. Para ele, apenas Tobirama poderia ser considerado o verdadeiro detentor da liberação de mar. Agora, ele percebia o quanto estava errado. A liberação de água daquele homem não era apenas forte, era aterrorizante. Nem Kizami ou Terumi no futuro se comparariam. Claro, a vantagem do terreno desempenhou um papel, mas o poder absoluto era absurdo. Dane-se isso. Estou fora. Ele ativou a técnica do deus voador do trovão, cancelou a formação das 10.000 cobras e desapareceu. Reaparecendo sobre o mar, ele imediatamente usou a fuga transparente para esconder sua presença, esperando uma chance de atacar novamente. O terceiro Mizukage, agora sem alvo visível, soltou uma risada fria, escondendo sua presença e forma. Isso é uma Kekkei Genkai? Se estivéssemos em Kirigakuri, alguém como você teria sido executado imediatamente. Kekkei Genkai. Monstros como você não deveriam existir neste mundo. É por sua causa que este mundo está quebrado. Por algum motivo, o Mizukage nutria um ódio profundo pela Kekkei Genkai. Com a voz carregada de desdém, ele fez seu próximo movimento. Liberação de água. Técnica de floração líquida. Depois de terminar de lascar, ele pressionou a mão contra o mar. Nenhum som, nenhum movimento. Mas Kazuyama de repente sentiu um arrepio subir sob seus pés. Encontrei você. Seu coração disparou. Sem pensar, ele deu um impulso e saltou no ar. O mar abaixo dele começou a ferver, a água girando em movimento caótico. Ninjutsu do tipo sensor? Droga, esse cara é um pacote completo. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. A próxima onda veio instantaneamente.
Uma enorme onda de água explodiu para cima, facilmente atingindo mais de 100 metros de altura. Kazuyama sentiu como se o próprio oceano estivesse tentando esmagá-lo. Isso é uma cachoeira? Não, isso é uma maldita queda d'água. Liberação de cristal. Barreira de cristal. Não havia terra sob ele, seria tolo se tentasse a liberação de terra agora. Em vez disso, ele utilizou sua segunda Kekkei Genkai. Uma parede curva de cristal surgiu, protegendo-o bem a tempo do impacto da enorme cachoeira. Hora de revidar. Não pense que sou um sujeito fácil de lidar. E daí se você é um Mizukage? Não é como se eu nunca tivesse lutado contra inimigos do nível Kage. Liberação de cristal. Agulhas torrenciais de flor de pera. À medida que as ondas recuavam, a barreira de cristal se estilhaçava em fragmentos. Sob seu controle, os cacos se transformaram em milhares de Senbon, lançando seu contra-ataque. 2 Kekkei Genkai? Seu maluco! Ao ver o céu repleto de cristais Senbon, a fúria do Mizukage aumentou. Uma Kekkei Genkai já era detestável, mas esse pirralho tinha 2? Ele tinha que morrer. Agora. Imediatamente. Sem demora. Enfurecido, o Mizukage cancelou o chakra em seus pés e mergulhou direto no mar com um respingo. A água gelada não fez nada para acalmar sua raiva, em vez disso só fez o fogo queimar mais. Esta batalha estava longe de terminar. Ela estava apenas começando. Capítulo 274. O mar é meu domínio. A água do mar é minha força. Técnica de invocação. O terceiro Mizukage sussurrou suavemente, então mordeu o dedo diretamente na água do mar, ativando instantaneamente a invocação. Fumaça branca explodiu debaixo d'água, e uma criatura preta como breu emergiu. Ao vê-lo aparecer, o alívio brilhou nos olhos do terceiro Mizukage. Agora Agi devore-o. Rugido. Acima do mar, Kazuyama tinha acabado de soltar sua agulha de flor de pera torrencial quando imediatamente ficou vigilante, ativando sua mente coletiva para procurar a posição do terceiro Mizukage. Mas quando viu o que apareceu lá embaixo, quase pulou da própria pele. Sem pensar 2 vezes, ele voou para cima novamente. Shei, voe mais alto. Rápido. Asas brotaram e Kazuyama ascendeu desesperadamente ao céu. O que exatamente ele tinha visto? Uma enguia elétrica gigante. Correntes elétricas aterrorizantes já se espalhavam pela superfície do mar. No instante em que ele decolou, enormes ondas de eletricidade transformaram a água sobre a qual ele acabará de pisar em um inferno de raios. Rugido. Um uivo feroz soou sob as ondas, e raios de eletricidade irromperam no céu como raios de luz mortal. Um usuário de água que invocou uma enguia elétrica como sua fera? Você está cansado de viver? Kazuyama não conseguia entender. As feras invocadas deveriam, idealmente, corresponder às habilidades do seu invocador. A água conduz eletricidade. Então por que alguém especializado em liberação de água invocaria uma fera que gera eletricidade? Ele não tem medo de se eletrocutar? Kazuyama observou entorpecido enquanto a enguia elétrica continuava sua fúria. Agi e eu estamos juntos desde a infância. Para lutar ao lado dele, o que é um pouco de eletricidade? Além disso, eletricidade não me faz mal. O terceiro Mizukage emergiu lentamente da água, com sua enguia invocada, Agi, circulando ao seu redor. A eletricidade irrompeu por toda parte, mas o Mizukage permaneceu completamente inalterado, como se a eletricidade simplesmente não pudesse tocá-lo. Kazuyama estreitou os olhos ligeiramente. Sua mente acelerou, identificando rapidamente o detalhe-chave. O terceiro Mizukage estava coberto de gotas de água, mas essas gotas eram estranhamente visíveis, grudando em sua pele sem penetrá-la. Óleo, isso é petróleo. Não é de se espantar que o desgraçado não tivesse medo de eletricidade. Petróleo é fundamentalmente diferente de água. A condutividade da água do mar provém dos inúmeros íons presentes nela, que se movem livremente sob campos elétricos, permitindo que a eletricidade flua. Mas o óleo, sendo um isolante, praticamente não contém cargas livres, o que o torna não condutor. Isso era semelhante às técnicas baseadas em óleo usadas pelo segundo Mizukage, Genjetsu Suzuki? Combinar água com eletricidade eleva meus ataques a um novo nível. Pirralho herege, renda-se obedientemente. Liberação de água. Dança de ondas e lâminas. A água do mar subia, transformando-se em inúmeras lâminas, um espetáculo ao mesmo tempo surpreendente e aterrorizante. Ao mesmo tempo, Agi continuou liberando eletricidade, cobrindo cada lâmina com relâmpagos crepitantes. Como ele afirmou, a combinação de água e eletricidade aumentou muito o poder da técnica. Liberação de fogo. Grande destruição de fogo. Kazuyama não recuava. Água e eletricidade? E daí? Suas técnicas de fogo também não podiam ser subestimadas. Ele lançou um mar de chamas para baixo. A primeira colisão feroz de fogo e água ocorreu, com ambos os lados continuamente despejando o chakra em seus ataques. Chamas abrasadoras vaporizaram rapidamente a água do mar, enchendo todo o campo de batalha com vapor denso, tornando a visibilidade quase impossível. É só uma enguia elétrica fedorenta. Se formos convocar reforços, não vou perder para ninguém. Técnica de invocação. Uma fumaça ainda mais densa irrompeu, seguida imediatamente por 4 figuras enormes aparecendo simultaneamente, dourada, azul, amarela e verde. Seus corpos colossais caíram no mar, espalhando ondas enormes no ar. Que sensação é essa? Agi, tenha cuidado. As invocações do inimigo são formidáveis. O terceiro Mizukage ficou sério pela primeira vez. Seus sentidos, especialmente aguçados no mar, claramente captaram uma intensa aura de agressão vinda das feras recém-convocadas. Batalhas no oceano, eu as adoro. Mas quando se trata de matar, eu amo isso ainda mais. A voz de Kinrin, transbordando espírito de luta, ecoou na névoa de fumaça. A enorme serpente dourada não hesitou, investindo imediatamente contra a enguia elétrica com as mandíbulas abertas. Kinrin, cuidado. A fera invocada deles é uma enguia elétrica. Não precisa me dizer 2 vezes. Só um pouquinho de eletricidade, afinal.
O prato principal de hoje será enguia grelhada. Entre as 4 irmãs Kirin era de longe a mais sedenta por batalhas. Yulin voou rapidamente, pegando Kazuyama e carregando-o em segurança para fora do vapor. O nível de chakra desse cara é impressionante. Esse já não é o limite humano? Embora Yulin não fosse particularmente forte em batalha, sua velocidade de voo e percepção eram extraordinárias, reconhecendo instantaneamente o poder anormal do oponente. O terceiro Mizukage de Kirigakuri não é alguém fácil de lidar. Seirin, Korin, vocês acordaram. Liberação de fogo. Grande destruição de fogo. Outro mar de fogo emergiu. No mesmo instante, as mandíbulas de Kirin se fecharam com força sobre a enguia elétrica Ag, arrastando-a com força para debaixo d'água. O terceiro Mizukage confiou que sua invocação se resolveria sozinha. Em vez de correr para ajudá-lo, mirou em Kazuyama e nas 3 serpentes ainda no ar. Seirin expeliu uma espessa nuvem de névoa venenosa, enquanto Korin balançava sua cauda, gerando poderosas ondas sonoras. Diante desse ataque simultâneo, o terceiro Mizukage não entrou em pânico. Suas mãos formaram selos rapidamente e pressionaram a água. Liberação de água, gigante das ondas. Sem hesitar, ele lançou outra técnica. Liberação de água, pilar de formação de água. Enormes colunas de água do mar irromperam no céu, acompanhadas por ondas ensurdecedoras. Embora aparentemente apenas defensiva, a Mizukage transformou a técnica em um escudo quase perfeito. O rugido da água do mar abafou o ataque sônico de Korin, e as colunas em ascensão interceptaram tanto as chamas quanto a névoa venenosa. Enquanto isso, sua técnica inicial já estava tomando forma, um gigante imponente formado inteiramente de água do mar, com seus braços enormes avançando agressivamente em direção a Seirin e Korin. Ao observar tudo isso acontecer, Kazuyama se sentiu completamente inspirado. Ele jurou silenciosamente que treinaria seriamente sua liberação de água se tivesse a oportunidade. Afinal, dominar a água criava cenas épicas, e era terrivelmente eficaz. Além disso, você ousa se distrair agora, pirralho? Desça aqui. Liberação de água, técnica de algas marinhas. O terreno vantajoso do campo de batalha conferiu ao terceiro Mizukage um domínio incomparável. Enormes correntes de água do mar se transformaram em incontáveis faixas que dispararam em direção ao céu, rapidamente enredando Yulin. Uma força tremenda puxou Yulin para baixo, forçando-a em direção à água. Mas Kazuyama sorriu confiante e imperturbável. Você está errado sobre isso. Meu contra-ataque está apenas começando. Capítulo 275. Poucos dias atrás, Kazuyama declarou confiantemente que sua força havia atingido o nível de Kage. Mas hoje, olhando para a realidade, bem, ele ainda estava um pouco aquém de um Kage de verdade. Não que isso importasse muito, afinal, ele não estava lutando sozinho. Shei dentro dele era seu parceiro. Não tem chakra suficiente? Use o de Shei. Poder de ataque insuficiente? Pegue o de Shei emprestado. Enquanto Shei estava lá, Kazuyama tinha confiança de sobra. Se for hora de revidar, então revide. Receber golpes sem revidar não era o estilo dele. Yulin, prepare-se para mordê-lo até a morte. Ele ativou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando a si mesmo e a cobra. Yulin, que havia sido enredado no ar por uma corrente, desapareceu de repente, apenas para reaparecer abaixo da superfície do mar. Uma pequena cobra nadou debaixo d'água, com uma kunai de técnica em sua boca, abrindo caminho em direção aos pés do terceiro Mizukage. No momento em que a técnica do deus voador do trovão foi ativada, Yulin apareceu diretamente abaixo do terceiro Mizukage, com a mandíbula aberta para atacar. Ninjutsu espaço-tempo? Essa deve ser a técnica criada pelo segundo Hokage. Ele poderia ter se concentrado em aperfeiçoar a liberação de água, mas não. Ele teve que mexer com ninjutsu. Buscar a perfeição é o caminho dos fortes. O terceiro Mizukage desviou em alta velocidade, casualmente expressando sua opinião sobre o segundo Hokage com um toque de desdém. Neste momento, a batalha estava em um impasse. Sob o mar, a enguia elétrica Ag estava em uma briga com Kirin. Não importava quanta eletricidade Ag descarregasse, Kirin simplesmente a absorvia, e até parecia um pouco à vontade demais fazendo isso. Acima do mar, o gigante das ondas manteve sua posição contra Krin e Seirin. Nem Seirin nem Krin eram do tipo que lutavam corpo a corpo, então eles tiveram que destruir o gigante das ondas aos poucos com suas próprias habilidades. Kazuyama também retornou à superfície usando a técnica do deus voador do trovão, observando o terceiro Mizukage e pensando em seu próximo movimento. Nesse momento, a voz de Krin soou. Kazuyama, esse cara não é normal, tem um chakra desconhecido no cérebro dele. Ele está sendo controlado. A especialidade de Krin era a detecção sonora, e sua percepção era de altíssima qualidade. A essa altura, suas ondas sonoras já haviam coberto toda a área. Com o impulso da energia natural, ela pôde perceber claramente a condição do terceiro Mizukage. Sendo controlado, Genjutsu, controlar o terceiro Mizukage. De jeito nenhum. É Madara Uchiha? Os pensamentos de Kazuyama giravam em espiral. Controlar um ninja de nível Kage com Genjutsu, somente alguém com os poderes oculares do clã Uchiha conseguiria fazer isso. E nesta era havia apenas um possível culpado, Madara Uchiha, escondido nas sombras. Mas por quê? Por que ele controlaria um Mizukage para assassiná-lo? Um pensamento horrível o atingiu. Será que Madara, através das informações de Zetsu, descobriu que ele pegou 7 caudas e agora o via como uma ameaça? Droga, se for esse o caso, então ele está na lista de mortos. Nesse caso, técnica de transformação. Se havia algum jutsu que Kazuyama mais amava, era a técnica de transformação, simples e eficaz. Com uma mudança de forma, ele se transformou em Madara, vestido com uma armadura completa. Terceiro Mizukage, olha quem eu sou. Ele ficou em pé sobre o mar, gritando para o terceiro Mizukage. Se Madara realmente tivesse lançado um genjutsu no cara, ver Madara deveria ter quebrado o efeito imediatamente. Não importa quem você é.
Liberação de água. Técnica da rajada do dragão de água. Kazuyama congelou quando incontáveis dragões aquáticos surgiram. Isso não era nada do que ele esperava. Ah, por que não funcionou? Estou fora. O olhar assassino no rosto do Mizukage imediatamente destruiu sua confiança. Será que não foi Madara Uchiha quem fez isso? Então ele percebeu. Claro, Madara, a essa altura, já era um velho, praticamente à beira da morte. Não tinha como ele se parecer com o seu eu da Era Auge. Ele desviou de outro ataque do terceiro Mizukage, franzindo a testa. Shei, me dê mais chakra. Estou revidando agora. O que você andou fazendo esse tempo todo? Só apanhando? Sim, mais ou menos. Shei ficou sem palavras. Ele havia entregado bastante chakra, e esse cara só apanhava. Inacreditável. Liberação de cristal. Clone de cristal de Jade. Cristais se formaram, e Kazuyama se dividiu em 10 clones, todos atacando o terceiro Mizukage. Finalmente teve coragem de me encarar de frente? Pirralho. Hereges como você deveriam morrer logo. Liberação de água. Onda de água selvagem. Era uma técnica de liberação de água de baixo nível, mas vinda do terceiro Mizukage, ela carregava uma pressão intensa. Todos os 10 clones de Kazuyama pularam no ar, formando selos de mão em uníssono. Liberação de cristal. Prisão de cristal de Jade. O maior ponto forte da liberação de cristal era sua capacidade de cristalizar qualquer coisa, inclusive água do mar. Com todos os 10 clones canalizando chakra, o mar ao redor do terceiro Mizukage se transformou em cristais, tentando prendê-lo. Não é uma Kekkei Genkai ruim. Liberação de água, pilar de formação de água. Outra coluna de água disparou em direção ao céu. Ela também iria inevitavelmente se cristalizar, mas o aumento retardou o efeito. Aproveitando o atraso, o terceiro Mizukage saltou alto, tentando escapar do alcance do ataque. Mas Kazuyama estava esperando. Muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Inúmeras serpentes dispararam, envolvendo o corpo do terceiro Mizukage e prendendo-o. Uma oportunidade. Peguei você, corte. A lâmina de sua asa apareceu, cortando para baixo. A testa do terceiro Mizukage se contraiu levemente, mas ele não entrou em pânico. Uma onda de água explodiu de seu corpo, condensando-se em uma lâmina. Liberação de água, lâmina presa de água. A lâmina de água destruiu as cobras. Estrondo. Duas armas, não exatamente espadas, colidiram violentamente. Água e fragmentos de cristal explodiram em todas as direções. Tique. Cara durão. Kazuyama abandonou a lâmina da asa e em vez disso lançou um soco em direção ao rosto do Mizukage. Eles ainda estavam no ar, e o Mizukage não tinha para onde se esquivar, então ele também desferiu um soco. Exatamente o que Kazuyama queria. Quando seus punhos se conectaram, ele plantou uma marca do deus voador do trovão no Mizukage. O selo imediatamente se moveu em direção a ele. O choque fez com que ambos voassem para trás. Nada mal para um pirralho. Bom em taijutsu também. É uma pena que no final, este mundo seja. O terceiro Mizukage tinha acabado de pousar e começou a falar quando algo pareceu estranho. Ele se esquivou rapidamente. Mas já era tarde demais. Uma dor o percorreu. Uma longa lâmina de cristal perfurou seu braço direito. E quem o segurava era Kazuyama. Não é de se admirar que você quisesse chegar perto. Você estava colocando o marcador de ninjutsu espaço-tempo, não estava? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. O terceiro Mizukage tinha um alto nível de inteligência de combate e com seu conhecimento do segundo Hokage, ele entendeu instantaneamente a intenção de Kazuyama em colidir as lâminas. Isso deixou Kazuyama inquieto. Ele pensava que o terceiro Mizukage era apenas um personagem secundário, mas encará-lo agora era assustador, ainda mais problemático que o terceiro Kazekage. Liberação de água, revestimento bode. Já ciente de que havia sido marcado, o terceiro Mizukage formou selos de mão. Ondulações surgiram de seu corpo, e um manto azul turquesa o envolveu, brilhando com luz azul. Era claramente uma técnica defensiva, embora seu efeito exato permanecesse desconhecido. Kazuyama, se realmente não funcionar, use a transformação da besta com cauda e esmague-o logo. Por que perder tempo com ele? Shei não aguentava mais. Kazuyama não havia conquistado nenhuma vantagem em toda aquela luta, e isso o estava deixando louco. Não, esta é a parte norte de Takigakuri. Se usarmos a transformação da besta com cauda aqui e formos descobertos, estamos perdidos. Se realmente precisamos lutar dessa forma, não pode ser aqui. Kazuyama olhou para as distantes montanhas brancas. Um plano já se formava em sua mente. Embora ele tenha ganhado muitos jutsus novos recentemente, poucos conseguiam realmente ferir um oponente de alto nível. Atraia-o para a Terra do Gelo. Eu me transformarei lá e acabarei com ele. Com seu plano decidido, Kazuyama abriu suas asas e voou direto para a Terra do Gelo. Ao mesmo tempo, ele dispensou a técnica de invocação, enviando Kiin e os outros de volta para a caverna Hiji. O terceiro Mizukage franziu a testa. Tentando correr? Não é fácil. Agi atrás dele. Agora livre da batalha, a enguia elétrica Agi emergiu à superfície. O terceiro Mizukage saltou, pousando em cheio de costas. A batalha feroz entre eles de repente se transformou em uma perseguição? Um voando pelo céu, o outro perseguindo do mar. Mas Kazuyama não tinha intenção de simplesmente fugir. Ele ativou o deus voador do trovão. 10 clones apareceram ao lado do terceiro Mizukage, todos segurando o selo do tigre. 10 Razengans de 1000 anos de morte foram lançados de uma só vez. A técnica infundida de chakra atingiu o corpo do terceiro Mizukage diretamente. Uma onda de luz azul irrompeu para bloqueá-lo, mas não foi suficiente. O poder de ruptura do Rasengan era avassalador. Os 10 ataques atravessaram a barreira de água. Pego de surpresa, o Mizukage mal conseguiu torcer o corpo para proteger seus órgãos vitais. Mas ele subestimou a força da técnica. Mesmo com a maior parte do dano absorvido, os golpes ainda o faziam gritar de dor. Maldito pirralho.
Uma lâmina de água brilhou, e os clones se estilhaçaram em fragmentos de cristal. O terceiro Mizukage olhou para Kazuyama no céu, seu rosto cheio de fúria. Ei, persiga-me. Me pegue e eu deixo você me bater. Se não, continue apanhando. Todo mundo sabia o quão irritante a boca de Kazuyama podia ser. O terceiro Mizukage quase perdeu o controle, mas se acalmou. Afinal, ele ainda era um Kage. Assim que a dor diminuiu, ele recuperou a compostura. Pena que Kazuyama não o deixou descansar. Mesmo em pleno voo, ele continuou lançando ataques. Cobras, cristais, etiquetas explosivas, tudo o que ele tinha, ele atirava usando o deus voador do trovão. Pirralho chato. Águia ataque. Liberação de água, disparo de água. O terceiro Mizukage ergueu a mão e disparou incontáveis projéteis de água para o céu. Águia adicionou um encantamento elétrico, mas a tentativa foi como usar fogo antiaéreo em um mosquito. Kazuyama, voando alto, deslizava por tudo como uma botia. Logo eles cruzaram para a terra do gelo. Quando a temperatura caiu, Kazuyama parou abruptamente. Diante dele estendia-se uma extensão branca e coberta de neve. Atrás dele, o terceiro Mizukage já havia deixado o mar. Águia havia partido. Você acha que ficar longe do mar vai me enfraquecer? Gelo e neve ainda são água, garoto. Você está errado. Rios de água ainda espiralavam ao redor do Mizukage, sua expressão cheia de desprezo. Mas Kazuyama sorriu largamente. Você adivinhou errado. Eu trouxe você aqui para o meu próprio bem. Shei. Modo camuflagem. Com um rugido, o chakra carmesim surgiu ao redor de Kazuyama. 4 caudas se formaram instantaneamente atrás dele. Jinchiki. O rosto do Mizukage finalmente mudou. Mas estranhamente, ele não sentiu vontade de recuar. Não, isso não estava totalmente certo. Algum tipo de comando havia fechado todas as suas rotas de fuga. Liberação de água, grande explosão de água. Ele começou a se preparar para remodelar o terreno. Nem pense nisso. 1000 anos de morte Rasengan. Kazuyama não estava disposto a deixá-lo atuar. Formando o selo do tigre, ele girou o chakra abrasador entre suas mãos. Então ele mergulhou, como um míssil direto em direção ao Mizukage. Uma bomba viva. Ele estava se movendo mais rápido do que o Mizukage conseguia formar selos. Forçado a abandonar o jutsu, o Mizukage ativou uma técnica defensiva, o pilar de formação de água. Mas foi inútil. O calor intenso do chakra da besta com cauda atravessou. O vapor subiu quando a água evaporou. Ainda não acabou. Arte ninja. Técnica de paralisia com pó de escamas. Kazuyama bateu no chão, arrancando a neve e deixando uma cratera. Então ele cuspiu uma nuvem de pó de escamas em direção ao Mizukage. Pó. Não toque nisso. Liberação de água, mão onda de água. Sem selos, o Mizukage levantou a mão e disparou um jato de água bloqueando a pólvora. Abertura. Tome outro 1000 anos de morte. Embora o pó estivesse bloqueado, Kazuyama apareceu de repente atrás dele. O chakra carmesim surgiu e esfaqueou as costas do Mizukage. Pum! O golpe o atravessou completamente. Água jorrou de seu corpo. Kazuyama estalou a língua. Tique, um clone de água? Esta foi a primeira vez que o Mizukage usou uma substituição? Claramente nem ele ousou enfrentar alguém envolto em chakra de besta com cauda. Muito ruim. Eu previ sua previsão. Mão da besta com cauda. Capítulo 277. Em um instante, as 4 caudas no corpo de Kazuyama Jack se expandiram, transformando-se em 4 mãos enormes que se lançaram na mesma direção. Estava claro que era lá que o terceiro Mizukage estava escondido. Afiado, mas um pouco lento demais. Usando a água abaixo dele como propulsão, o terceiro Mizukage chutou as ondas e disparou no ar, desviando por pouco do ataque de chakra da besta com cauda. Mas no segundo seguinte, ele percebeu que havia cometido um erro de cálculo grave. Assim que ele saltou, uma explosão de chakra escaldante explodiu na frente dele. Surpreso? Não esperava por isso, não é? Você deve ter esquecido. Eu sei suas coordenadas como a palma da minha mão. Não importa para onde você corra, eu te pego. As coordenadas que Kazuyama havia plantado antes permitiram que ele aparecesse instantaneamente bem na frente do oponente. Mas desta vez, ele não atacou. Em vez disso, liberou uma onda de chakra com força total. O terceiro Mizukage não teve tempo de reagir antes de ser completamente engolido pelo chakra avassalador da besta com cauda no ar. Uma onda de calor escaldante atingiu seus sentidos. Funcionou. Sentindo seu chakra envolver completamente seu oponente, o rosto de Kazuyama se iluminou com um sorriso satisfeito. Shei e o terceiro Mizukage congelaram na cena. O que ele quis dizer com funcionou? Esse garoto realmente achou que conseguiria derrotar o terceiro Mizukage apenas sufocando com chakra? Garoto, não pense que você venceu só por me envolver no chakra da besta com cauda. Eu sou o terceiro Mizukage. Liberação de água. O terceiro Mizukage não desistiu só porque estava preso no chakra da besta com cauda. Rapidamente formou selos de mão, preparando-se para explodir com sua liberação de água. Mas quando ele completou os selos e tentou lançá-los, ele de repente percebeu que não conseguia formar nenhuma única gota de água. O que está acontecendo? Por que não consigo formar água com meu jutsu? Afinal, todo jutsu elemental envolve a conversão de chakra. A liberação de fogo se transforma em fogo, a liberação de água em água. Mesmo envolto no chakra da besta com cauda, seu próprio chakra ainda estava intacto. Então por que ele não conseguia transformá-lo? Kazuyama já havia pousado, mas seu chakra permaneceu, comprimindo-se constantemente ao redor do Mizukage, formando uma camada ainda mais densa. Você acha que estou apenas liberando chakra? Por favor, o chakra da besta com cauda não é como o chakra de um ninja, é mais violento e carrega as características de cada besta com cauda. O chakra de Shei pode se transformar em pó de escamas. Eu infundi essa transformação no meu chakra. Você acha que está envolto em chakra? Claro, tecnicamente, mas esse chakra está cheio de um pó fino e invisível. Tanto o terceiro Mizukage quanto Shei ficaram atordoados. Shei rapidamente sentiu seu chakra. Kazuyama estava dizendo a verdade.
Seu chakra estava em um fluxo constante entre chakra e pó de escamas, e essa transformação ainda estava em andamento. Não é de se espantar que Kazuyama tenha utilizado o equivalente a 6 caudas em chakra, mas ainda exibindo apenas 4, ele mascarou o aumento completamente. Droga, Kazuyama! Você armou para ele. Que loucura! Eu nem percebi. Quando você descobriu como usar meu chakra desse jeito? Porque eu não sabia. Kazuyama apenas sorriu levemente. Ele não dependia apenas do sistema para ficar mais forte. Ele passou um tempo descobrindo como maximizar o ninjutsu e as habilidades que já possuía. Ele já dominava a transformação de chakra há muito tempo, mas nunca teve um motivo para usá-la até agora. Diante da emboscada repentina do terceiro Mizukage, ele finalmente revelou seu talento oculto. Droga! Seu pirralho, quando foi que você começou a armar isso? O terceiro Mizukage vinha dominando a luta, mas agora se via completamente desorientado. A fúria fervilhava dentro dele. Ele tentou desesperadamente refinar seu chakra e revidar, mas o pó de escama, amplificado pelo chakra ao redor, imediatamente cortou essa opção. Não desperdice sua energia. Este pó de escama tem um efeito simples, drena seu chakra. Em outras palavras, quanto mais rápido você tenta condensar o chakra, mais rápido ele se dissipa. E com Shay me apoiando, não tem como você me vencer em uma batalha de resistência. O tom de Kazuyama transbordava confiança. O chakra ao seu redor continuava fluindo para fora aparentemente sem fim. A expressão do terceiro Mizukage se obscureceu. Ele era um Mizukage, jamais se renderia facilmente nem mesmo a um Jinchuriki. E daí se você me prender? Acha que já chega? Garoto, você está sonhando. Posso não ser capaz de usar jutsus, mas ainda consigo me mover. Com isso, o terceiro Mizukage sacou uma etiqueta explosiva, pronto para sair com tudo. Mas Kazuyama já havia previsto isso. Ele juntou as mãos e o chakra ao redor ficou ainda mais espesso. Kugi, seu pequeno bastardo. Quando Kazuyama ativou a próxima fase, o chakra ao redor do Mizukage começou a extrair o próprio ar de dentro. O terceiro Mizukage ofegou. Sua respiração tornou-se ofegante e seu rosto se contorceu de tensão. Ele não esperava que um pirralho fizesse algo assim. Usar o chakra da besta com cauda com tanta fluidez, como se fosse seu próprio membro. Prendendo-o, restringindo-o com pó e agora removendo o ar. Ele estava planejando sufocá-lo vivo? Ao ver a expressão sombria do Mizukage, Kazuyama sorriu. Você acertou. Vou te sufocar. Vou drenar lentamente o ar contido no chakra ao seu redor. Você ficou me batendo esse tempo todo, deve estar cansado. Mas desculpe, não tem mais descanso para você. Espere aí, esqueça isso. Este é o seu descanso. Um descanso bom e eterno. Provocações como essa sempre machucam mais. O terceiro Mizukage, já furioso, explodiu internamente ao ouvir as palavras de Kazuyama. Ele tentou xingar, mas nenhum som saiu. O ar se foi. Até respirar era uma luta. Como ele poderia gritar? Ele não conseguia gritar alto, mas em sua mente ele estava furioso. Desgraçado. Não vou aceitar isso. Meu chakra. Minha liberação de água. Liberação de água. Bala do dragão aquático. Técnica da grande cachoeira. Rajada do dragão aquático. Não importava o que ele gritasse em seu coração. Kazuyama não conseguia ouvir uma palavra. Mas o sistema poderia. Jin. O anfitrião foi detectado usando táticas dissimuladas, causando o colapso das defesas mentais do terceiro Mizukage. Ele quer gritar, mas não consegue. Ele quer se libertar, mas não tem forças. Ele entrou em fúria total e amaldiçoou o anfitrião inúmeras vezes em seu coração. Recompensa especial desbloqueada. Maestria em liberação de água, versão do terceiro Mizukage. Capítulo 278. Então ele rompeu o genjutsu. Olhando para o terceiro Mizukage ainda envolto em chakra carmesim, Kazuyama Jack soltou um sorriso frio. Shay, aumente o fluxo de chakra. Vou amarrá-lo completamente. Shay não disse nada, apenas seguiu o comando de Kazuyama e intensificou o aumento de chakra. O chakra ficou ainda mais denso e a temperatura começou a subir. A princípio, Kazuyama não ousou aumentar muito a temperatura, ele ainda precisava manter o pó de escamas ativo. Mas agora com o oxigênio quase esgotado, o terceiro Mizukage estava claramente se deteriorando. Isso já era garantia suficiente. De fato, à medida que a temperatura subia, o estado do Mizukage piorava. Sem fôlego, incapaz de moldar o chakra, e agora o calor crescente que suas pupilas se contraíram bruscamente, como se algo tivesse acabado de se estilhaçar dentro dele. Então ele olhou ao redor em pânico, ficando cada vez mais agitado. Kazuyama piscou surpreso, mas rapidamente percebeu o motivo. O genjutsu devia estar quebrado. A privação de oxigênio, combinada com a intensa estimulação de chakra, provavelmente interrompeu o jutsu que Madara Uchiha havia colocado nele. Kazuyama, o que está acontecendo com ele? Sim, o genjutsu foi suspenso. Nesse caso, com um movimento repentino do braço direito, uma lança de cristal se materializou. Kazuyama a arremessou em direção ao terceiro Mizukage. A lança voou direto para o chakra da besta com cauda e perfurou o Mizukage na velocidade da luz. Seus olhos se arregalaram em choque. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Jin. Detectado que o anfitrião dissipou o genjutsu do terceiro Mizukage e infligiu danos graves, causando enorme confusão e dor. O plano de Madara Uchiha foi destruído. Recompensa: redução de 20% no custo do ninjutsu. Com certeza, o genjutsu havia desaparecido, e o Mizukage havia recuperado os sentidos. Infelizmente, no momento em que recobrou a consciência, viu-se em uma situação desesperadora. O chakra escaldante da besta com cauda queimava sua pele. A sufocante falta de oxigênio obscurecia sua visão. E aquele pirralho lá embaixo acabará de atravessá-lo com uma lança de cristal. Por um breve momento, o terceiro Mizukage sentiu uma completa perda de esperança, pronto para abraçar a morte.
Seu corpo perfurado começou a sangrar, mas o calor o vaporizou instantaneamente. A dor lancinante o despertou do quase choque. De repente, ele percebeu que o chakra ao seu redor estava desaparecendo e o ar estava retornando. Ele ofegava desesperadamente, mas havia algo errado. Ao inspirar, seu corpo começou a ficar dormente. Ele não conseguia mais controlar seu chakra. Claramente ainda havia pó de escama no ar e estava fazendo efeito novamente. Quando o chakra finalmente se dispersou, o terceiro Mizukage caiu pesadamente no chão, com a lança de cristal ainda alojada em seu abdômen. Tosse, tosse. Sua tosse forte o fazia parecer completamente exausto. Kazuyama nem piscou. Aproximou-se e olhou para ele. Ei, garoto, você é impressionante. Mesmo sob o efeito do Genjutsu, eu sabia quem você era. Kazuyama Jack. Nunca imaginei que o Jinchuriki do Sete Caudas seria apenas uma criança. Kazuyama não ficou surpreso. Este homem esteve presente na primeira reunião dos Kage. Ele conhecia bem todas as 9 bestas com cauda. Droga, Madara Uchiha. Eu nem realizei meus ideais ainda. E tudo chegou a esse ponto, por causa dele. Desgastado e desbotado, o terceiro Mizukage pronunciou o nome de Madara Uchiha. No momento em que ouviu, a expressão de Kazuyama se fechou. Ele pensou sério, então era mesmo ele. Droga, isso significa que não estou mais seguro. Não sei por que ele queria você morta, mas odeio ser controlada. Vou te dizer uma coisa, ele não está em boa forma. Garoto, se você está bravo, vá procurá-lo e termine o serviço. Hahaha. Afinal, ele é o inimigo número 1 da sua vila, certo? Mesmo sob o efeito de Genjutsu, Madara implantou um comando direto para matar em sua mente, suas outras memórias permaneceram intactas. Então, quando a ilusão se dissipou, ele ainda se lembrava de tudo o que acontecerá recentemente. Lembrando de sua luta com o garoto à sua frente, até ele teve que admitir. As crianças de hoje em dia são assustadoras. Não tente me enganar. Isso não vai funcionar. Se ele realmente quisesse que eu morresse, ele mesmo faria isso, não enviaria alguém como você e ainda confiaria no Genjutsu. Isso só mostra que a condição dele não é boa. Ele provavelmente nem consegue se afastar muito de onde quer que esteja escondido. O que significa que ainda estou seguro. Nem mesmo você, o Mizukage, conseguiu me derrotar. Ninguém mais tem chance. O terceiro Mizukage ficou em silêncio. Mesmo com força total, ele não conseguiu derrotar esse garoto. Como qualquer outra pessoa conseguiria. Garoto, você é forte, mas não fique convencido. Eu posso morrer, mas a névoa de sangue viverá. Um dia, você enfrentará a elite de Kirigakure. Eles podem não se igualar a você em força, mas com certas forças externas, não pense que você escapará fácil. Ele ficou furioso e se recusou a aceitar a derrota. Mas as próximas palavras de Kazuyama destruíram qualquer orgulho que lhe restasse. Ah? Você quer dizer os 7 espadachins ninja da névoa? Eu matei Raiga Kurozuki. As espadas deles agora são minhas. Mangetsu Suzuki, capturado vivo. São todos uns canalhas. Névoa de sangue? Que piada. O terceiro Mizukage, ele, Antes que ele pudesse dizer outra palavra, sangue jorrou de sua boca. Seu último suspiro foi expelido em uma única tosse. E assim o lamentável Mizukage faleceu. Jin. Detectado que o anfitrião enfureceu diretamente o terceiro Mizukage até a morte, causando um ressentimento intenso e persistente. Recompensa especial desbloqueada. Técnica de maldição, desenhe um círculo e amaldiçoe você. Que diabos? Kazuyama Jack ficou tenso ao ouvir a recompensa. Que tipo de bobagem é essa? Uma maldição? O que é isso? Um mundo de histórias de fantasmas. Naquele momento, bem ao sul, os olhos de Madara se abriram. Confusão tomou conta do seu olhar. Madara-sama, o que houve? O terceiro Mizukage está morto. O quê? Ele era o Mizukage. E ele simplesmente morreu? Kazuyama Jack fez isso? Eu não esperava por isso. Parece que preciso reavaliá-lo. Um brilho de intenção assassina passou pelos olhos de Madara. Seu descontentamento com o Mizukage era evidente. Capítulo 279. Se bem me lembro, o terceiro Mizukage participou da cúpula dos 5 Kages. Ele era realmente tão fraco? Como eu disse naquela época, que 5 Kages? Só um bando de ninjas um pouco mais fortes. Eles são todos novatos. Este terceiro Mizukage era inútil. Ele não era nem tão bom quanto aquele pirralho, Noki das 2 escamas. Madara Uchiha estava completamente irritado, mas não importava o quanto isso o incomodasse, não havia nada que ele pudesse fazer agora. O homem já estava morto. Ainda assim, sua irritação desapareceu rapidamente, substituída por um sorriso frio. Ele formou um selo com uma mão. Seu Sharingan girou rapidamente, transformando-se no Mangekyou Sharingan e depois no Rinnegan. Um brilho brilhou em seus olhos. Naquele mesmo momento, na costa da Terra do Gelo, Kazuyama Jack estava de pé diante do terceiro Mizukage, completamente alheio ao perigo que se aproximava dele. Ele ainda estava refletindo sobre a nova habilidade que tinha acabado de ganhar, desenhar um círculo e amaldiçoar você. Maldições eram quase inéditas neste mundo. Afinal, este era um mundo de ninjutsu, não uma fantasia cartunística. Mas como era uma recompensa do sistema, ele não pôde deixar de sentir curiosidade. Chegou até a pensar em experimentar em alguém. Assim que ele se virou, algo estranho aconteceu. Kazuyama, cuidado! A voz urgente de Shei soou de repente. Kazuyama sentiu um aperto no estômago. Uma forte sensação de perigo explodiu atrás dele. Desviar. Sem hesitar, ele tentou ativar o deus voador do trovão para escapar, mas seu corpo não respondeu. Ele não conseguia se mexer. Droga. Genjutsu. Vinculante? Sem chance. O Genjutsu de amarração era um tipo incomum de Genjutsu. Deixava a vítima consciente, mas completamente imobilizada. Shei.
Kazuyama chamou Shei em sua mente, mas não houve resposta. Claramente, Shei também foi pego no genjutsu. De repente, o supostamente morto terceiro Mizukage começou a se levantar lentamente, seus olhos agora exibindo círculos concêntricos. Rinnegan. O coração de Kazuyama disparou. Que diabos Madara Uchiha fez com ele? O homem estava morto. Como ele ainda conseguia se mexer? Não, isso não era genjutsu. Enquanto Kazuyama observava, ele avistou uma vara preta cravada no peito do Mizukage. Agora fazia sentido. Era um plano B que Madara havia planejado com antecedência. Ele o estava controlando remotamente usando o poder dos 6 caminhos. Aquele maldito bastardo. Kazuyama Jack. Morrer. O terceiro Mizukage falou de repente, então sacou uma kunai e investiu contra a garganta de Kazuyama. Ah não. Shei, seu desgraçado. Acorde. Kazuyama gritou internamente esperando que Shei se recuperasse, mas não tinha muita confiança. Afinal, olhos Uchiha controlando uma besta com cauda? Isso era praticamente rotina. E este era Madara Uchiha. A kunai se aproximou a menos de 10 centímetros de sua garganta. De repente, uma onda de chakra carmesim irrompeu do corpo de Kazuyama. A onda de chakra quebrou a paralisia e ele recuperou o controle. Sai de cima de mim. Assim como Naruto lançou o orbe da busca da verdade, Kazuyama rugiu e liberou um grande redemoinho de folhas, chutando o terceiro Mizukage para longe. Ele correu para frente, com o braço estendido, e agarrou a haste preta no peito do Mizukage. A atitude pegou Madara de surpresa. Ele não esperava que aquele pirralho descobrisse o problema tão rápido. Naquele momento, o nível de ameaça de Kazuyama aos olhos de Madara aumentou dramaticamente. Ele não era mais apenas um pirralho irritante. Ele havia se tornado alguém com potencial para realmente interferir nos planos de Madara. Deve matar para apagar da existência. Quando a vara negra foi arrancada, o Rinnegan desapareceu dos olhos do Mizukage, deixando apenas um cinza sem vida. Seu corpo desabou no chão. Bastardo. Liberação de fogo. Grande destruição de fogo. Uma torrente de chamas abrasadoras irrompeu da boca de Kazuyama, avançando em direção ao corpo do Mizukage. A explosão foi tão intensa que lançou Kazuyama no ar. As chamas derreteram o gelo e a neve ao redor e em instantes, o corpo do Mizukage foi reduzido a cinzas. Jin. Detectado que o anfitrião incinerou o cadáver por raiva. Um mestre em destruir evidências. Um momento de silêncio para o terceiro Mizukage, atormentado por Madara Uchiha e pelo anfitrião. Recompensa especial. Amplificação de ninjutsu mais 5. Naquele momento, o valor do terceiro Mizukage foi completamente esgotado por Kazuyama. Motivado pela fúria, a liberação de fogo de Kazuyama foi tão poderosa que até fez o chão desabar parcialmente. Enquanto as chamas se apagavam, ele ficou ali ofegante. Mas não havia tempo para descansar. Ele imediatamente entrou em seu mundo interior para verificar Shei. O que ele viu o deixou atordoado. Shei. Você? Mais cedo, Shei havia sido pego no genjutsu, assim como ele, mas de alguma forma conseguiu se libertar no último segundo. Kazuyama estava curioso sobre isso. Agora, essa curiosidade foi substituída por uma emoção profunda. Shei parecia horrível. Seu corpo inteiro estava coberto de insetos, roendo sem parar. Em poucos minutos, seu corpo já havia sofrido danos visíveis. Mesmo em um mundo interior feito de chakra, dano ainda era dano. Os olhos de Shei brilhavam vermelhos. Ele estava ofegante. Kazuyama, você está acordado. Shei, o que diabos você está fazendo? Pare com isso agora. Kazuyama usou o chakra da besta com cauda e destruiu todos os insetos no corpo de Shei. Esse movimento fez Shei uivar de dor. Ah, minhas rações de emergência. Kazuyama, estou bem. Se não fossem essas rações, estaríamos fritos desta vez. Shei explicou lentamente o que havia acontecido. No início, ele havia sido atingido pelo genjutsu, mas como uma besta com cauda e um inseto, ele tinha um plano B. Antes que a ilusão tomasse conta dele, ele separou uma parte do seu chakra. Com isso, ele ativou um lote de insetos armazenados, especificamente do clã Aburame, e ordenou que o comessem vivo. A dor e a destruição externas ajudaram a tirá-lo da ilusão. O problema era que não havia muitos insetos, então demorou um pouco para o dano aumentar. Kazuyama ficou profundamente comovido. Shei podia agir de forma pouco confiável na maior parte do tempo, mas quando as coisas ficavam sérias, ele realmente se destacava. Naquele momento, o vínculo de Kazuyama com Shei se aprofundou novamente. O homem e o inseto se entreolharam e então falaram em perfeita sincronia. Irmão, eu não vou me apaixonar por você. Você é feio. E no segundo seguinte, os dois começaram a rir. Às vezes, estar em sincronia é tão simples. Capítulo 280. Depois que as risadas cessaram, Shei se virou para Kazuyama Jack com um olhar confuso. Kazuyama, aquele cara estava claramente morto. Como ele ainda conseguia se mexer? E se não me engano, os olhos dele agora eram Rinnegan, não eram? Aqueles olhos não eram estranhos a Shei. O Rinnegan pertencia ao sábio dos 6 caminhos, aquele que o havia criado, e Shei jamais duvidaria desse poder. O rosto de Kazuyama escureceu. Ele ainda estava irritado por ter sido pego de surpresa. Sim, era o Rinnegan. O motivo pelo qual ele ainda conseguia se mover depois de morrer era por causa do poder dele. Aquela vara preta em seu peito era como um receptor de sinais. O conjurador pode usá-la para controlar completamente um cadáver. Claro, tem que ser um cadáver para funcionar. Esta é só uma maneira de usar as habilidades do Rinnegan. Maldito Madara Uchiha, ele realmente usou todos os truques sujos. O que foi que eu fiz com ele? O desgraçado acha que eu não consigo lidar com ele ou algo assim? Quanto mais ele falava, mais irritado ficava, mas Shei ficou atordoado e silencioso. O Rinnegan era um termo e um poder que ele conhecia muito bem, mas pensar que alguém além do sábio dos 6 caminhos poderia realmente usá-lo? Madara Uchiha? Ele é só um Uchiha. Como ele poderia ter o Rinnegan? Fácil, respondeu Kazuyama.
Ele pôs as mãos no DNA de Hashirama Senju e o fundiu com o seu. A fusão de Uchiha e Senju é a essência do poder dos 6 caminhos. E o Rinnegan é seu jutsu definitivo. Shay ficou em silêncio. Ele não esperava que houvesse alguém que pudesse atingir o nível do sábio apenas com esforço humano. Aterrorizante. Mas alguma coisa não batia. Se ele é realmente tão poderoso, por que ele não está agindo como ele mesmo? Porque Madara Uchiha é de uma era passada, disse Kazuyama. Mesmo que ainda esteja vivo, ele é um velho agora. O corpo dele já está no fundo do poço, mal funcionando. O que mais ele pode fazer se não recorrer a esses truques vergonhosos? Lembrando da linha do tempo original em que Madara usou o Genjutsu para fazer uma lavagem cerebral no Shinobi de Kirigakuri, Kazuyama não conseguiu evitar reclamar. Esse velho é podre até a medula. Ele não aguentava mais. Precisava encontrar Madara e matá-lo. Era apenas um velho agora. Era melhor acabar com aquilo. Sem Madara não há quarta grande guerra ninja. Ele poderia finalmente viver em paz. Sim, esse era o plano. Motivado, Kazuyama de repente se iluminou, e então instantaneamente esvaziou como um balão estourado, porque ele não tinha ideia de onde Madara realmente estava. Claro, ele sabia que era em algum lugar dentro de uma caverna, mas isso dificilmente limitava as possibilidades. Havia muitas possibilidades. Shay observou alternar entre emoções, sorrindo em um segundo, franzindo a testa no outro, suspirando depois disso, até que não aguentou mais. Kazuyama, o que você está fazendo? Já não acabamos com o inimigo? Vamos! Por que ainda estamos aqui? Kazuyama suspirou e assentiu. Levantou o pé para sair, mas então avistou a enorme cratera que havia queimado antes. Uma ideia lhe ocorreu de repente, e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Então ele gritou animadamente, espere. Mesmo que eu não saiba onde ele está, eu posso amaldiçoá-lo. Seu grito quase assustou Shay. Quando ele estava prestes a falar, ele observou em silêncio atordoado enquanto Kazuyama corria para uma clareira, agachava-se e escrevia um nome no chão. Madara Uchiha. Então ele começou a desenhar círculos ao redor, um após o outro, repetidamente. A boca de Shay se contraiu. Que diabos ele está fazendo? Escrevendo um nome no chão e desenhando círculos? Ele está tentando atraí-lo para a morte? O que ele não percebeu foi, no momento em que Kazuyama começou a desenhar círculos, muito longe, em algum lugar nas profundezas de uma caverna escondida, Madara Uchiha estava meditando em frente à estátua demoníaca do caminho exterior quando de repente se sentiu estranho. Mas como usuário de Rinnegan, ele descartou a ideia imediatamente. Quem poderia encontrá-lo ou ameaçá-lo? Ele não pensou mais no assunto. Naquele momento, Zetsu branco veio correndo, segurando uma folha enorme que claramente continha algo dentro. Madara! Madara! Olha isso! Zetsu branco, praticamente pulando de excitação, avançou em direção a Madara sem prestar atenção onde pisava, e prontamente tropeçou em uma pedra. O item em suas mãos voou, e caiu em cima de Madara. Madara Uchiha! Zetsu branco, hein? Seu idiota! Seu tolo! Zetsu branco, o que diabos você está fazendo? O que você trouxe aqui? Tire essa coisa nojenta de perto de mim. Vou pirar. Sim, o que Zetsu branco trouxe de volta não era nada mais que uma pilha fumegante de cocô, irradiando gás amarelo alaranjado. Zetsu branco não era humano. Embora tivesse consciência, ele sempre teve curiosidade sobre uma coisa, como era cagar. E agora mesmo, enquanto vagava lá fora, ele viu um urso fazendo suas necessidades bem na sua frente. Encantado, decidiu levar o espécime fresco de volta consigo. E assim, o caos se instalou. Ah, desculpe. Vou limpar isso agora mesmo. Zetsu branco correu, tentando ajudar Madara a se limpar, mas ele era desajeitado, agitando braços e pernas para todos os lados, e acidentalmente atingiu Madara diversas vezes. Cuidado, seu idiota. Meu corpo é extremamente frágil. Argue, minha costela. Em um movimento descuidado, Zetsu branco quebrou uma das costelas de Madara. A dor contorceu todo o rosto de Madara. Mas pensando em como Zetsu branco era sua própria criação, Madara conteve a fúria por pouco. Sua condição atual era frágil demais. Ele ainda precisava da ajuda de Zetsu. Ali perto, Zetsu negro não suportava mais assistir. Ele fechou os olhos em silêncio, começando a questionar todas as decisões de sua vida. Seu desgraçado. Eu disse para ser gentil. Você ainda vai? Com uma costela quebrada e contando, Madara não aguentou mais. A intenção assassina irradiava dele em ondas. 3 golpes de azar seguidos. Ele estava prestes a explodir. O que ele não sabia era: todo esse infortúnio teve uma causa. Kazuyama Jack e seu ritual do círculo amaldiçoado. De volta à cratera, Kazuyama finalmente parou de desenhar. Não porque quisesse, mas porque era exaustivo. Ainda assim, o prompt familiar do sistema o fez sorrir com satisfação. Jin. Detectado que o anfitrião amaldiçoou com sucesso Uchiha Madara usando a técnica desenhe um círculo e amaldiçoe você. Resultados. Zetsu branco despejou sujeira nele, 2 costelas quebradas e um colapso mental completo. O alvo agora está irritado e insatisfeito com Zetsu branco. Recompensa especial. Sincronização da besta com cauda. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.